Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, no nosso canal do YouTube. Hoje a grande preocupação na nossa cadeia produtiva da carne bovina tem como foco as ações de alguns filósofos, de alguns representantes que se colocam como representantes dos interesses da cadeia produtiva da carne bovina, principalmente frente aos mercados externos, ao mercado externo, né? Esses filósofos e esses representantes de gabinetes, de escritórios, que estão sempre muito bem vestidos nos seus ternos, alinhados, com seus passaportes nas mãos, prontos para uma viagem para algum lugar do mundo, para buscar, de certa forma, um benefício não para a cadeia produtiva da carne bovina, mas sim para algumas empresas apenas. Porque se nós formos ver hoje as oportunidades de mercado, principalmente no mercado externo, elas são canalizadas e são absorvidas de uma maneira muito rápida pelas grandes empresas. As empresas menores custam a ter esse acesso a esse novo mercado, essa nova forma de comercializar seus produtos, e isso faz com que exista um certo benefício para algumas empresas. E quando nós falamos em representatividade, nós temos que ter um total domínio sobre a causa e o efeito, ou seja, sobre toda a cadeia produtiva da carne bovina brasileira. Esses filósofos que se colocam à frente do negócio, que falam bonito, têm uma capacidade de comunicação muito boa, que escrevem muito bem, que se comunicam muito bem pela imprensa, essas pessoas têm um conhecimento, não digo muito amplo, mas têm um conhecimento, no mínimo básico, sobre os efeitos. Um efeito sobre uma suspensão do mercado, um efeito sobre uma nova oferta de produto, um efeito sobre uma capacidade de alguma raça, de gado de corte que possa oferecer um produto diferenciado. Isso eu concordo. Mas hoje uma representatividade de um setor tão importante como o da cadeia da carne bovina, ele não pode ficar nas mãos 100% de pessoas com essa capacidade, com essa ação. Nós temos que ter pessoas lá dentro, pessoas que nos representem, que tenham uma capacidade e conhecimento da causa e do efeito. Senão, nós ficamos à mercê de pessoas que acham que algum mercado, seja ele interno ou externo, principalmente o mercado externo, com alguma reclamação, vamos dizer assim, às vezes meio absurda, eles acabam vindo para o Brasil, ou aqui do Brasil mesmo, dentro de seus gabinetes, tomam medidas que são às vezes um desastre, uma catástrofe para uma cadeia produtiva com tanto ainda a atingir, principalmente no mercado externo, que nem a cadeia produtiva da carne bovina brasileira. Então nós precisamos de uma certa forma mudar esse tipo de ação, esse tipo de representatividade para o setor produtivo da carne bovina. Nós não podemos ter somente técnicos e não práticos, nós precisamos ter uma mescla disso, para que tudo aquilo, toda essa exigência de fora possa ser absorvida de uma maneira inteligente e transformada de maneira inteligente também em ação. Nós precisamos que essas pessoas tenham ao seu redor, ou que elas mesmas tenham um conhecimento de como funciona a cadeia de forma geral, de forma ampla. Ela precisa saber como é que estão hoje os frigoríficos no interior do Rio Grande do Sul, aqueles frigoríficos que têm menos nome. Eles precisam saber como é que está a realidade lá no interior de Goiás, no interior do Mato Grosso do Sul, no interior da Bahia, no interior do Mato Grosso, enfim. Nós não podemos viver de representatividade apenas com base nas informações dos grandes, Nós não podemos ter um balanço de uma JBS, de uma Marfrig e do Minerva sendo usado como exemplo para a cadeia produtiva do Brasil. Sendo que hoje, na minha opinião e com o meu conhecimento, eu afirmo que são os médios e os pequenos que têm uma capacidade visual do seu negócio muito maior do que essas grandes empresas. Então, se nós tivermos uma mescla na hora da representatividade, nós vamos conseguir um retorno muito maior, um benefício muito maior para a cadeia produtiva da carne bovina brasileira e não apenas para uma ou duas ou três empresas. Então, hoje o Brasil tem toda uma capacidade que nós sabemos produtiva, Nós sabemos que o Brasil é altamente produtivo na carne bovina, que o Brasil produz uma carne bovina com excelente qualidade. Porém, a nossa representatividade e as nossas ações, somente nos efeitos, nos causam muito mais turbulência internamente do que uma própria instabilidade do mercado. Nós precisamos de representatividade com conhecimento técnico e prático.
Só assim nós vamos conseguir fazer com que todas as necessidades de mercado ou todas as mudanças de mercado possam ser absorvidas de uma maneira muito mais rápida e transformada de uma maneira muito mais eficiente, né, para dentro da cadeia produtiva da carne bovina brasileira. Então o Brasil precisa mudar, a cadeia produtiva da carne bovina precisa se impor um pouco mais, os frigoríficos e os pecuaristas de uma maneira geral precisam se impor um pouco mais para que todas as informações referentes aos mercados principalmente sejam de fácil acesso e que estejam à disposição de todos. Somente assim, com a interação de todos, né, de todos que fazem parte da cadeia produtiva da carne bovina, nós vamos poder conseguir melhorar os nossos resultados e acabar com essa instabilidade, com essa incerteza que ronda o nosso setor, né, o setor produtivo da carne bovina há tanto tempo. Certo, pessoal? Um abraço, até a próxima.